Você já se perguntou por que alguns homens só percebem a presença de uma mulher quando ela desaparece em silêncio? Quando ela não manda mais mensagens, não espera mais resposta, não se explica, não insiste, apenas se cala? Nesse exato instante, algo ecoa dentro dele, não em palavras, mas em ruído interno. É o som do vazio que ela deixou. E esse som não é qualquer silêncio. É um silêncio que confronta, que incomoda, que revela. Esse é o ponto onde a consciência começa a falhar e o inconsciente entra em cena. Carl Jung dizia que aquilo que não enfrentamos no consciente reaparece como destino. E ali, no silêncio dela, ele começa a confrontar a própria sombra, não porque a escolheu, mas porque não pode mais evitá-la. O afastamento dela não foi barulhento. Não houve cena, nem grito. Houve ausência. E para um homem emocionalmente distraído, acostumado à presença constante como algo garantido, essa ausência se transforma em espelho. A mulher que cala não está fugindo, ela está se preservando. E ao se preservar, ela obriga o outro a encarar o próprio desequilíbrio. A dinâmica do desejo muda. A força que antes era centrada nele se dissolve. E é nesse deslocamento sutil que começa a surgir a culpa, a dúvida, a inquietação. Na psicologia profunda, Jung descreve o processo de individuação como a jornada em que o ser reconhece sua totalidade, e isso inclui confrontar o que foi reprimido. No campo afetivo, muitos homens projetam nas mulheres o que recusam em si: sensibilidade, entrega, dependência emocional. Quando ela vai embora, em silêncio, a projeção é quebrada. Ele já não pode culpá-la pelas próprias feridas não curadas. Agora, precisa olhar para dentro, e o que vê ali nem sempre é fácil de aceitar. O silêncio dela desnuda o ego dele. Aquilo que ele acreditava controlar, o vínculo, a admiração, o afeto, escapa. O arquétipo da mulher acolhedora, sempre disponível, cede lugar à figura da mulher misteriosa, que se retira sem dar explicações. E é justamente essa retirada que desperta nele o confronto com o não dito, o não curado, o não amado. Não se trata de manipulação, não é um jogo. É transformação. A mulher que escolhe o silêncio não quer vencer uma disputa, ela quer se libertar dela. Porque gritar já não é necessário quando se tem consciência do próprio valor. E é essa consciência silenciosa que mais provoca a alma de quem ainda vive à mercê do próprio orgulho. No espaço que o silêncio cria, ele começa a se perguntar: por que ela não correu atrás? Por que não insistiu? Por que ela, que sempre esteve ali, agora simplesmente não está? E a resposta não está nas ações dela, mas nas ausências dele, nas mensagens não respondidas, nas emoções ignoradas, nos momentos em que ela foi vista, mas não foi enxergada. E agora, tudo isso volta como um grito mudo que ecoa dentro dele, onde só ele pode ouvir. Ele tenta preencher o vazio com distrações, com argumentos racionais, com frases prontas que repetiu a vida toda. Ela era sensível demais. Ela precisava de atenção constante. Não era o momento certo. Mas dessa vez, nenhuma justificativa tem efeito. Porque o silêncio dela não abriu espaço para justificativas, apenas para percepção. E perceber dói. Na ausência dela, o tempo desacelera. Ele começa a lembrar das pequenas coisas que antes ignorava. O jeito como ela se calava quando estava magoada, o olhar que evitava quando algo doía, a forma como desistia de se explicar para não parecer frágil. Tudo isso volta, agora ampliado pelo contraste entre o que ela era e o que ele não soube reconhecer. Segundo Jung, o inconsciente é estruturado por símbolos, e quando a mulher se cala, ela deixa de ser apenas pessoa, torna-se símbolo. Símbolo daquilo que ele perdeu, daquilo que não entendeu, daquilo que deixou escapar. O silêncio dela se transforma numa mensagem cifrada que ele tenta decifrar, mesmo sem saber por onde começar. Ele revê conversas, vasculha memórias,
revisita momentos, tentando encontrar um ponto onde poderia ter feito diferente. Mas não há mais retorno, porque esse tipo de mulher, quando escolhe o silêncio, também escolhe a cura. E curar-se para ela passa por romper a repetição, romper o ciclo de buscar em alguém aquilo que precisa ser encontrado dentro de si. Ela já entendeu. Não pode salvar quem ainda se protege da própria dor. Não pode insistir em um amor que exige que ela se diminua. Enquanto ele se perde tentando entender a ausência dela, ela se encontra. O silêncio que para ele é vazio, para ela é renascimento. E nesse renascimento, ela não volta mais igual. Não precisa se explicar. Não precisa ser validada. Ela se basta. E por se bastar, torna-se imensamente magnética. A mulher que escolhe não mais reagir, apenas observar, acessa um poder que não grita, mas transforma. O arquétipo da mulher sábia, aquela que conhece a si mesma e não mais se define pelo olhar do outro, começa a emergir nela. Não é vingança, é evolução. A energia dela, antes canalizada para manter um vínculo que a machucava, agora é voltada para sua expansão interior. E é essa mudança de energia que ele sente, mesmo que não consiga nomear. Ele sente que perdeu algo que não sabe explicar, mas sabe que não encontrará novamente com facilidade. Esse é o momento em que ele começa a perceber que não era apenas sobre ela, era sobre tudo o que ela representava. Acolhimento, profundidade, conexão emocional. Ela foi tudo o que ele não soube sustentar. E agora, no silêncio, ela se torna inesquecível. No coração do silêncio dela reside uma força ancestral, uma energia feminina que não busca aprovação, nem exige explicações. É um poder que transcende o físico e o racional, mergulhando no inconsciente coletivo que Jung tão magistralmente explorou. Ela se torna uma guardiã de seus próprios limites, e é exatamente esse ato de autocuidado silencioso que provoca a maior dissonância na alma dele. Ele sente que algo essencial foi arrancado, mas não sabe como nomear essa ausência. Enquanto o ego masculino luta para manter o controle, a sombra dele começa a emergir, revelando todas as feridas não cicatrizadas que ele preferia manter escondidas. A mulher que se cala ativa nele o confronto com essa sombra, o lado sombrio que é negado, reprimido, mas que não pode ser esquecido. Ela é o espelho que reflete suas próprias limitações emocionais, seu medo de vulnerabilidade e sua dificuldade em enfrentar a complexidade dos sentimentos. O silêncio dela é um convite, ainda que não verbalizado, para que ele evolua, para que ele encare sua individuação emocional. É um chamado para que ele pare de projetar suas inseguranças e comece a reconhecer o que realmente acontece dentro de si. Nesse espaço silencioso, ele é desafiado a abandonar a narrativa do herói que precisa salvar a mulher e, em vez disso, aceitar que a verdadeira transformação começa em seu próprio interior. Essa mulher que escolheu o silêncio não é passiva, ela é ativa em sua autoconsciência. Ela compreende que a verdadeira conexão não nasce da dependência, mas do reconhecimento profundo de si mesma e do outro. A força dela não está na palavra dita, mas no silêncio que revela sua integridade e autonomia. É um silêncio que grita para quem tem ouvidos para ouvir e que provoca um despertar doloroso em quem se recusa a escutar. O magnetismo dela cresce exatamente porque não é exibido, é sentido. É uma energia que emana do autoconhecimento, da aceitação das próprias sombras e da coragem de se manter inteira, mesmo na ausência. Esse poder silencioso não só atrai, mas também impõe um respeito inevitável, porque é autêntico e irrefutável. Para ele, esse silêncio se torna um enigma, uma ausência que fala mais alto do que qualquer palavra poderia. Ele sente a necessidade de preencher aquele vazio, mas é um espaço que não aceita substitutos. É um lugar reservado apenas para a transformação, para o amadurecimento, para o encontro com a própria verdade. Nesse processo, ele pode optar por fugir, pela raiva ou pela culpa,
ou ele pode escolher encarar esse silêncio como um portal para sua própria libertação emocional. O caminho é doloroso, porque confronta o orgulho e a resistência, mas é o único capaz de quebrar os ciclos repetitivos de sofrimento. Enquanto isso, ela caminha para longe do passado que não lhe servia mais, em direção a um futuro onde a sua voz, embora silenciosa para ele, ressoa com a força de quem escolheu ser dona de si mesma. Nesse silêncio habitado, a mulher se torna a guardiã do próprio destino. Ela sabe que não se trata de ausência, mas de presença profunda, uma presença que não precisa de palavras para existir. Jung nos ensinou que o inconsciente feminino é vasto, misterioso, e sua energia, quando alinhada com a consciência, cria um campo magnético impenetrável. Essa força que ela manifesta é a culminação de uma jornada interna, onde o ego se dissolve para dar lugar ao self, à totalidade. Para ele, a falta dela é como um espelho quebrado, refletindo fragmentos de sua própria fragilidade. O silêncio dela é o que mais gritou em sua alma, porque nada poderia ser mais perturbador do que encarar o vazio que deixou, o vazio que escancarou as fissuras do seu ser. Em vez de correr atrás, ele é desafiado a permanecer parado, imerso nesse eco que o silêncio provoca, um convite para olhar para dentro e encarar a própria sombra. No âmago dessa dinâmica, o masculino e o feminino dançam em tensões invisíveis, onde o poder não se mede em palavras, mas em presenças sentidas e não ditas. Ela, em seu silêncio, é a força que não se submete, e ele, na sua reação, encontra a oportunidade de aprender a se tornar inteiro. Esse é o paradoxo do amor verdadeiro, não o que grita, mas o que transforma em silêncio. Ao escolher o silêncio, ela escolhe a si mesma, o próprio crescimento e a possibilidade de renascer das cinzas das relações passadas. Para ela, o silêncio é um espaço sagrado, onde não há concessões, mas apenas autenticidade. É o lugar onde a mulher que se conhece não se perde, mesmo que pareça distante. E para ele, esse silêncio é o maior grito de amor e perda que poderia receber. Um chamado para transformação, para coragem de abandonar velhos padrões e abraçar a vulnerabilidade que o verdadeiro amor exige. Essa história não termina com a ausência, mas com a libertação interior de ambos. A mulher que se cala não corre atrás, ela escolhe que tem que correr atrás. Se essa reflexão tocou você de alguma forma, respira fundo. É sinal de que algo dentro de você está despertando. Deixa nos comentários o que esse silêncio te fez sentir. Aqui, cada palavra compartilhada também cura alguém do outro lado. Se ainda não é inscrita ou inscrito, aproveita agora para se inscrever e ativar o sininho. Toda semana tem novos conteúdos mergulhando fundo na alma dos relacionamentos. Curta o vídeo se ele ressonou com a sua história. Isso ajuda o canal a crescer e faz essa mensagem chegar a quem mais precisa ouvir. Obrigado por estar aqui. Nos vemos no próximo mergulho, nas entrelinhas do inconsciente.